Olá, minhas preciosas! Hoje estamos aqui para mais uma aula. Eu falo que essa é uma das mais importantes, que nós vamos identificar o problema do seu casamento. 99% dos relacionamentos hoje está voltado a esse problema, tá? Eu já quero aproveitar e dizer algo aqui. Lancei já o primeiro vídeo, não achei que ficou excelente, porém isso faz parte da nossa caminhada. E já quero aproveitar o gancho e passar isso para você. Nunca espere a perfeição para começar, porque a perfeição, que ela nunca vai chegar. A gente nunca vai fazer nada perfeito, tá? Mas a melhoria, ela vem do fazer e do executar. Então, eu vi o meu primeiro vídeo, não me agradou 100%, mas o que eu fiz? Postei mesmo assim, estou aqui fazendo novamente. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais você melhora. Não tem algo que lançaram aí na internet por esses tempos? Primeiro você começa e depois você melhora. E é exatamente isso. Comece com o que você tem em tudo que você for fazer na sua vida. Nunca espere a perfeição, porque o tempo vai passar e aos seus olhos você nunca vai estar perfeito para começar ou para continuar. Então comece com o que tem, e conforme você for fazendo, você vai se aperfeiçoando, tá? Então esse já é um gancho que eu já peguei aqui para ensinar a vocês, para iniciar. Tudo que vocês forem fazer, inicia e depois melhora. Então nós vamos falar sobre o casamento, é o nosso foco principal, porque ele é a estrutura. O casamento, ele é a estrutura de tudo. E debaixo, é claro, dos princípios bíblicos. O que eu vou ensinar não é nada perto da presença de Deus neste casamento. Então você pode seguir tudo o que eu estiver falando aqui. Você pode fazer todos os passos. Se a presença de Deus não estiver neste negócio, de nada também vai adiantar. Então nas próximas aulas nós vamos ver sobre o fundamento do casamento, estruturar o casamento. Hoje nós vivemos em uma triste realidade, onde a mulher ela tem que ser esposa, mãe, médica, terapeuta, faxineira, professora e assim vai, né? E as mulheres, elas estão vivendo uma sobrecarga sobre elas muito grande. E muitas são casadas e ainda tem que fazer o papel de pai. Por quê? Porque muitos maridos não têm se colocado, né, no lugar de marido, de esposo. E eu costumo dizer que a mulher, ela tem que ser mulher, o marido tem que ser marido, homem, para que os filhos sejam filhos. Então, para primeira coisa, para uma estrutura, para um casamento saudável, é cada um fazer a sua parte, para que nenhum venha sobrecarregar o outro. Os filhos, eles são consequências de um bom relacionamento. Então, se eu tenho um casamento saudável, consequentemente eu terei uma família saudável, porque os filhos, eles são o que os pais são. O que eu ensino, o que eu sou dentro da minha casa é o que meu filho vai ser. Então, se hoje você está tendo problema com os teus filhos, é porque você teve problemas lá atrás também com o seu casamento, com o seu relacionamento, com o seu emocional. Então, o filho é consequência. Se hoje eu tenho um filho abençoado, não tenho nenhum tipo de problema, ele não tem nenhum tipo de problema emocional, isso é consequência do que eu plantei sobre ele. Então, vamos lá. O que mais tem impactado hoje os casamentos? 99%, eu vou te dizer aqui. O que mais tem impactado é
traumas. Traumas de infância, traumas de problemas que passou pela vida, problemas que viveram e aquilo foi guardado. Eu quero dizer algo muito sério aqui. Eu escuto muito, principalmente por eu estar no meio cristão, eu escuto muito, já escutei muito, hoje as coisas estão melhorando em relação a isso, mas gente que tem problemas emocionais e as pessoas dizem, vai orar que passa. Ora que passa, Deus vai te curar, Deus vai te tratar. E eu de verdade conheço crentes com 30 anos de crente, 35 anos de crente, 20 e poucos anos de crente e que está da mesma maneira, estagnado, esperando há 30 anos Deus tratar o seu problema emocional, esperando há 30 anos Deus te curar. E sabe por que isso não acontece? Porque a terapia, ela é um processo de cura através do perdão. Então o Senhor, Ele nos ensina na sua palavra que nós temos que perdoar, não é? Só que o Senhor, Ele não perdoa por nós. Ele nos ensina que nós temos que perdoar, mas não é Ele que perdoa, nós que temos que perdoar. Só que muitas vezes o ser humano, 99% do ser humano não consegue perdoar sozinho, porque o que foi implantado sobre ele já entrou dentro do cérebro dele, já está lá no subconsciente dele, e ele sozinho ele não consegue remover isso de lá de dentro. Ele consegue sim, através de muita repetição, só que isso se torna muito cansativo, é um tempo muito longo, aí a pessoa acaba desistindo, achando que ela não vai conseguir, e aí ela vive uma vida inteira presa dentro desse sentimento sem conseguir liberar esse perdão. Por isso que quando as pessoas se tratam, faz terapia, através dali ela consegue liberar o profundo perdão. E aí sim ela consegue ser livre. Então você está falando que Deus ele não cura? Sim, Deus ele cura, Deus ele transforma, só que Deus ele não perdoa por você. Então se você conseguir sozinha liberar o perdão, tirar o que está lá no seu subconsciente, um trauma, um hábito, alguma coisa que foi colocado lá, então ok, mas 99% das pessoas elas não conseguem fazer isso sozinha, e aí elas vivem nessa prisão, elas vivem aprisionadas porque tem algo lá no seu subconsciente que você não consegue remover e você vive uma vida com isso. E qual a consequência disso? Um casamento fracassado. Eu tenho base para falar isso porque antes de ser terapeuta, eu também tive que passar por terapia. Porque eu também tive traumas na minha infância, consequentemente gerei filhos traumatizados que também precisou de terapia. Então são consequências. Os traumas da infância, os traumas da vida, ele traz isso sobre a gente. E muitas das vezes nós não conseguimos se livrar disso sozinha. Você tem 1% de chance de conseguir fazer isso sozinha. Então, se você quiser tentar, tente, porque vai mudar a sua vida. Mas a chance de você conseguir é muito pouca. Por quê? Porque dói muito. Você tem que ter muita força de vontade. E você tem que ter muita insistência e perseverança. E aí por isso as pessoas acabam desistindo de se curar. Então, qual o problema hoje do seu casamento? 99% traumas. E como que eu identifico se eu tenho traumas? Quais os sintomas que me mostram que eu tenho traumas? Eu vou te citar algumas coisas aqui. Pessoas que elas são muito duras, muito duronas, sabe? Não demonstra sentimento, não consegue chegar muito próximo, não consegue dar carinho, não consegue dar atenção. E isso é sintoma de traumas, tá? Uma pessoa que ela é muito grosseira, tudo é grosseria, tudo ela é grossa, ela trata sempre o filho, o esposo, quem estiver por perto na grosseria, não consegue ser paciente.
Uma pessoa que ela tem traumas, ela não tem a paciência com ela. A paciência, vai estar sempre distante. Aquela pessoa que só dá patada, sabe? A vida dela é dar patada no outro. Ela acorda e dorme dando patadas nos filhos, em quem está próximo, no marido. Isso é trauma. Uma pessoa explosiva, se ela for muito explosiva, sabe? Qualquer coisinha já é motivo para ela se explodir, já é motivo para ela brigar. Traumas. Grita, aquelas pessoas que qualquer coisa tá gritando, grita muito, só qualquer coisa grita. Traumas. Muito nervosa ao extremo, sabe? Aquele nervoso incontrolável que você não consegue ter domínio. Traumas. Uma pessoa teimosa, ela tá certa em tudo. Ela sempre é a correta, só ela que tá certa, só o que ela fala tá certo. Traumas. Palavras que machucam, sabe? Aquela pessoa que só lança palavra que ferem, que doem. Traumas. Aquela pessoa que ela só fica de cara fechada, sabe? O tempo todo não consegue sorrir, não vê alegria em nada. Ela tem 1000 motivos para ela ser feliz, mas ela prefere ficar triste. Não é que ela prefere, ela não consegue ser feliz. Ela pode ter um marido maravilhoso, ela pode ter filhos maravilhosos, ela pode ter uma vida abundante, ela pode ter prosperidade, ela pode ter tudo, mas ela está sempre olhando para dentro dela e dizendo: algo me falta, nunca tá bom. São traumas. Uma pessoa amargurada, autoritária, sabe? Que você olha e fala: nossa, como que essa mulher é amargurada? Meu Deus, quanta amargura dentro desse coração. Autoritária, sabe? Fala sempre com autoridade, aquela autoridade ruim, sabe? Quem passa por isso sabe o que eu estou querendo dizer. Uma pessoa totalmente autoritária, isso também é traumas. Então, se você se identificou com alguma coisa que eu passei aqui, algum sintoma, se você é desse jeito, isso daqui é traumas. Então, a gente já tem que olhar para esse lado e ver, não tem como seguir assim. Quanto tempo faz que você é assim? Às vezes a vida inteira. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você pode me dizer: desde que eu conheço por gente, eu não consigo mudar, eu não consigo. E você, dessa maneira, desse jeito, com esses sintomas, eu vou te dar 2 saídas para o seu casamento. Primeira saída, você vai estar sempre empurrando ele com a barriga. Empurrar um casamento com a barriga é triste. Ou você vai empurrar ele com a barriga, ou você vai separar. São 2 saídas, tá? Não tem a terceira. Ou é o caminho empurrando com a barriga, ou é a separação. Então, você precisa olhar para si e dizer: o que eu prefiro? Eu prefiro um casamento saudável, eu prefiro me livrar de tudo isso, de todos esses traumas e ser feliz de verdade, ou eu prefiro empurrar o meu casamento com a barriga e vamos ver até onde vai, vamos ver no que vai dar, né? E com tudo isso que eu citei, que eu passei aqui, o que acontece? O casamento ele começa a ir se esfriando, ele vai se esfriando. Cada dia ele se esfria mais. Por quê? Porque o nosso próximo, o nosso parceiro, ele vai chegando um momento que ele vai cansando do jeito da gente ser, né? Do jeito de falar, do jeito de agir. Então ele acaba se esfriando. O que seria um casamento se esfriando? E qual o sintoma, Jéssica, você fala de um casamento que está se esfriando? Aquele casamento que já não tem mais um bom dia, um boa tarde, um boa noite, como que você tá, como que foi o seu dia,
Conversar, uma conversação é tudo num casamento. Dialogar, já não tem mais diálogo, já não tem mais aquele selinho, sabe? Aquele beijinho do dia a dia. Um beijinho para sair, um beijinho quando chega, sabe, aquela coisa de cumprimento. Isso é essencial num casamento, porque isso é o que você está alimentando. Você está alimentando algo que você vai viver com o seu esposo ali depois. Um exemplo, eu vou me relacionar ali com o meu esposo, vou me deitar com o meu esposo em tal dia, não que tenha uma programação, mas só para vocês entenderem, eu quero dizer, na sexta-feira eu vou me deitar com o meu esposo, vou ter uma relação com ele. Como que vai ser essa relação, sendo que na segunda, terça, quarta, quinta só foram patadas, só foram grosserias dentro de casa, não foi lançado mais nada, só foi lançado isso? Como que vai ser essa noite desse casal? Então isso é tudo um plantar. Você já vai plantando durante a semana, aquecendo, para quando chegar o momento estar aquecido. Quantas mulheres já não têm mais vivido isso hoje? Aquecer o seu casamento para o momento X, aquecer o seu casamento para o momento Y. Já não está tendo mais isso, sabe? Já chegou aquela coisa de cumprir tabela, vamos dizer assim. Um casamento, a mulher não está num casamento para cumprir tabela. E aí o que eu escuto de muitas mulheres, eu não consigo me aproximar, eu não consigo acariciar, eu não consigo chegar mais perto, eu não consigo fazer diferente. Traumas. E você não vai conseguir mudar isso se você não remover esses traumas da sua vida. E aí você passa o tempo todo só distante, distante, distante. Cada um do seu lado, já não se conversa, já não tem mais aquela proximidade. Com isso, você está alimentando a distância. Então, quanto mais você se distancia, mais alimento para a distância você está dando. Aí chega, só se conversa como dois irmãos. Um casal, ele não tem que se conversar como dois irmãos, ele tem que se conversar como um casal. Então, eu acordei, antes de eu ir conversar, um beijinho, bom dia, amor, como que você dormiu, tá tudo certo, teve uma noite boa? Teve. Ali sim começa o meu dia do meu casamento. E aí vai indo, chegou do trabalho, veio almoçar, um beijinho de casal, como que foi o trabalho, tá cansado, enfim, diálogos e proximidade de casal. As pessoas estão vivendo como dois irmãos de verdade, só se conversam um lá e um aqui. Isso você está alimentando a distância. A partir do momento que você começa, bom dia, amor, como que foi sua noite, como que dormiu bem, vai trabalhar, tem a sua conversação, um selinho. O selinho, eu falo que ele é tudo num casamento. O selinho, um pegar na mão, um toque, uma carícia na cabeça. Vai com Deus, amor, vai com Deus, que Deus te acompanhe. Dá um selinho de tchau. Isso você vai alimentar a proximidade. E aí eu quero te fazer uma pergunta: o que você está alimentando no seu casamento? A distância ou a proximidade? Alimentar a proximidade, ela é o que vai te sustentar. Então, a partir de hoje, que você venha colocar isso na sua mente. Alimentar a proximidade, o toque, a carícia, o aperto de mão, um passar a mão no cabelo, na cabeça. O selinho é primordial. Com isso você vai começando a mudar o seu casamento, tá? Mas eu não consigo mudar o meu jeito de ser. Então você vai precisar tratar o que está aí dentro, para que você comece assim a ter o casamento que você quer. Então hoje eu trouxe um pouquinho para vocês sobre traumas,
sobre o que é o ponto-chave hoje dos términos dos casamentos, das pessoas não estarem conseguindo mais levar um casamento. 99% é traumas. As próximas aulas agora a gente vai entrar nos fundamentos do casamento e depois nós vamos para a estrutura do casamento. Então eu quero que você olhe para todos esses sintomas hoje que eu citei aqui para você. E se você se encaixou em algum, você precisa se tratar. Você precisa liberar esse perdão. Se você quiser tentar sozinha, tente. Tente se organizar sozinha. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, procure ajuda para se tratar. Eu estou aqui, eu sou terapeuta, tenho tratado muitas pessoas e graças a Deus temos alcançado muitos resultados. Aí a escolha é sua: viver empurrando com a barriga ou viver um casamento feliz de verdade. Então hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.